pessoal, como vocês estão? Estamos nos encontrando virtualmente, mas nos encontrando, não é isso? Hoje nós vamos estar iniciando a disciplina de Psicologia na Saúde. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho de como que eu conheci a disciplina, qual vai ser a metodologia que eu vou usar, qual vai ser a forma que eu vou estar avaliando vocês. E durante a disciplina a gente vai conversar bastante sobre como que os aspectos emocionais podem influenciar na produção de saúde ou na produção de adoecimento, tá certo? Mas antes disso, eu acredito que é importante que eu possa estar falando para vocês brevemente um pouquinho da minha experiência acadêmica, quais foram os espaços que eu passei, o que é que influenciou para que eu pudesse ter esse olhar sobre a psicologia na saúde. E aí, quem sou eu, né? Aqui tem um slide, eu acho que vocês não vão conseguir ver direito, porque a imagem não está muito legal, mas eu vou estar disponibilizando e precisam poder checar as informações, tá bom? Eu sou psicóloga formada pela Universidade Potiguar, né? Realizo pós-graduação em Políticas Públicas de Atenção à Família, porque eu acredito que para que eu possa entender o usuário, para que eu possa entender o paciente, eu preciso compreender minimamente qual é a dinâmica dessa família, como é que essa família se organiza, né? Como é que eles vivem. E aí também faço formação em Gestalterapia pelo Instituto Gestalt, né? Que é uma abordagem na psicologia, uma forma de ver o ser humano e é um estilo de vida também. Realizo atendimento clínico em consultório particular em Monte Alegre, São José do Embu, Macaíba e Natal, bem como atendimento a domicílio. Estou como psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Monte Alegre. E uma outra informação que não tem como falar de mim, não falar sobre isso, é que exatamente hoje faz 2 anos que eu recebi o diagnóstico de diabetes, né? Então eu vou estar trazendo um pouquinho ao longo da disciplina como que foi vivenciar, como é que tem sido desde o início vivenciar a patologia, né? Como foi o momento de receber o diagnóstico, enfim, eu vou estar trazendo para vocês noção durante a disciplina, tá bom? E aí já vamos iniciar a disciplina trazendo algumas reflexões para vocês, né, que eu queria que vocês fizessem já esse movimento de ir refletindo mesmo, né, por exemplo, o que é saúde, né? A gente fala muito sobre doenças, sobre saúde, mas o que efetivamente é saúde? Qual será a forma que a gente enxerga a saúde, né? Como que a gente percebe a saúde? O que é saúde para a gente, né? E aí, obviamente, cada pessoa tem uma forma de pensar, porque isso também está muito relacionado com o contexto de cada pessoa, né? Uma outra reflexão é onde nós produzimos a saúde. Quais serão os espaços de construção de saúde? Será que existe um espaço específico? Será que é mais de um? Né? Eu queria que vocês estejam refletindo sobre isso. E uma outra reflexão é quem é o responsável pela produção de saúde? Será que existe uma pessoa responsável? Será que existe mais de uma pessoa? Né? Quem são essas pessoas? Que vocês possam ir pensando sobre isso, porque a forma como vocês percebem essas reflexões, muito provavelmente vai influenciar na forma como vocês vivem, né? E na produção de saúde de vocês. Aliado a isso, existe um olhar que é científico, né? A Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Por que ela fala isso? Porque durante muito tempo se definia a saúde apenas como ausência de doença. Então, se a pessoa não estava doente, ela estava saudável. Mas o que é estar doente? Né? Isso é algo muito relativo, muito subjetivo. Né? Às vezes a doença ela não é física, ela não é orgânica. Né? E aí eu trouxe uma imagem, eu vou me aproximar aqui para falar para vocês, e o que é qualidade de vida. Né? E aí tem um ciclo que ele diz, deixa eu vir para cá para poder ver melhor, que ele fala que a qualidade de vida é o bem-estar físico, né? A harmonia entre o bem-estar físico, estar em harmonia, o equilíbrio das relações familiares. Então, como é que está a nossa relação com a nossa família? Né? Será que a gente vive numa relação conflituosa? Como é que isso influencia no meu modo de ser, no meu modo de estar? Né? O equilíbrio nas relações laborais. Então, muitas vezes, o trabalho, ele também é um campo de produção de adoecimento. Né? Taimara, mas eu não trabalho. Mas será que esse não trabalhar também não produz adoecimento? Porque a gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade, especialmente hoje, nessa situação de
nesse momento de situação de isolamento, que muitos autônomos, né, por exemplo, se sentem prejudicados, né, porque não podem abrir o comércio, não há uma circulação de dinheiro, e isso repercute e influencia diretamente na nossa forma de ser, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro para tudo, né? E como é que eu vou garantir o alimento dos meus filhos ou o meu alimento se não tem uma circulação de dinheiro, né, se eu dependo disso? Então muitas vezes isso também pode ser um motivo para estar influenciando, um aspecto para estar influenciando o adoecimento, certo? O equilíbrio das relações dentro da comunidade. Como é que eu me relaciono com a vizinhança? Como é que eu me relaciono com o social? Eu sou uma pessoa mais difícil de me relacionar? Eu tenho uma dificuldade de me relacionar? Ou não, eu sou tranquilo, eu tenho facilidade. O ser tranquilo não necessariamente quer dizer que a pessoa não vai adoecer por isso, né? Isso é algo muito relativo. Então, a qualidade de vida ela envolve o bem-estar físico, estar em harmonia, o equilíbrio das relações familiares, o equilíbrio das relações laborais, né, que é do trabalho, o equilíbrio das relações dentro da comunidade. Tudo isso constrói a qualidade de vida. E aí, eu faço uma sugestão para vocês, eu acho que aqui não dá para ver bem, que vocês possam assistir o filme Patty Adams, né, O Amor é Contagioso, porque eu acho que esse filme ele é fantástico. Eu gosto muito, sou suspeita para falar, porque vocês vão perceber, e se vocês assistirem agora e puderem assistir ao final da disciplina, quantos conceitos trabalhados na disciplina a gente pode perceber nesse filme. E aí é um convite que eu faço, depois do momento, com os grupos eu vou estar explicando o que é que eu vou querer, né, com esse filme. Não é só uma sugestão. É uma sugestão, mas vai ter um trabalho avaliativo também, tá certo? Para a gente começar a compreender o processo de doença, né, como que a psicologia está inserida nesse processo, é necessário que a gente comece a entender os aspectos históricos. Como que a psicologia começou a entrar no campo da saúde, né? Deixa eu só colocar aqui o celular. Como que a psicologia começou a entrar no campo da saúde? Então, desde a antiguidade, os adoecimentos eles têm sido associados aos estados emocionais, né? Durante a antiguidade, Hipócrates ele vai dizer o quê? Que o corpo e mente ele faziam parte do indivíduo e do adoecimento. E o adoecimento ele seria o desequilíbrio dessa relação com o ambiente. Então, o que ele vai falar? Que o corpo e a mente faz parte do indivíduo e que a forma e a relação desse indivíduo com o ambiente, o desequilíbrio dessa relação é o que vai causar o adoecimento, né? Isso é Hipócrates que vai falar isso. Já Galeno, mais tarde, ele vai dizer o quê? Que as mulheres deprimidas apresentavam uma maior incidência de câncer. Peraí, como assim? Está querendo dizer que o câncer é causado pelos aspectos emocionais? Sim. Um dos aspectos que podem influenciar no surgimento do câncer são os aspectos emocionais, né? E Galeno, lá atrás, ele já dizia isso. Só que nessa época, ele tinha um olhar exclusivo para o aspecto emocional, né? E hoje a gente sabe que outros fatores também influenciam para o surgimento do câncer, né? Mas olha só, lá atrás ele já dizia que os aspectos emocionais estavam influenciando no surgimento de patologias. E aí, durante a Idade Média, né, no período que a Igreja Católica mais teve influência sobre o modo de viver das pessoas, e eu acho importante eu fazer um parênteses aqui, né, eu não estou nesse lugar falando da Igreja Católica como alguém que está criticando, não. O que a gente está trazendo são informações que são históricas, né, que são científicas e que de fato aconteceram, né, durante esse período da Igreja Católica. Como é que ela enxergava o adoecimento? Ela falava: se você adoeceu, é porque você pecou. Então é uma punição divina. Deus está punindo você. Se você pecou, Deus vai punir você, né? Então o que ele falava? O que ela falava? Que o adoecimento era uma punição divina. Se você está doente, é porque você fez algo que era considerado pela Igreja Católica errado, inadequado, e você ia receber uma punição por isso. Depois, Descartes, ele vai dizer o quê? Não é mais como Hipócrates pensava. Hipócrates pensava que o corpo e a mente faziam parte do indivíduo e que
que o indivíduo era a relação dos dois, né? E que o adoecimento era decorrente do desequilíbrio dessa relação com o meio ambiente. Já Descartes, ele vai dizer o quê? Que a divisão do ser humano em duas instâncias. Para que eu possa compreender o ser humano, eu preciso entender que ele não é um só. Ele é corpo e ele é mente, né? Para que eu possa compreender ele, eu preciso entender os dois de formas separadas e não juntos. E aí, durante a Idade Contemporânea, né, no século XIX, século XX, surge o modelo biomédico. Que modelo é esse? Né? A medicina começou a avançar e começou a perceber que existe um modelo, existe uma forma de pensar e de enxergar o ser humano que precisa, que as pessoas precisam compreender que essa é a forma que funciona, né? Então, o modelo biomédico é entender que a medicina está nesse lugar de cuidado, ela é a única e exclusiva campo que pode compreender os adoecimentos do ser humano. Né? E durante o final do século XIX, já no início do século XX, né, concomitante a isso, a psicologia começa a entrar no campo da saúde. Como? Freud, né, é o considerado o pai da psicologia, o pai da psiquiatria. Ele com seus estudos sobre a histeria, né, que eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre isso, ele começa a dizer que os acontecimentos psíquicos, os acontecimentos emocionais, eles podem ter uma consequência orgânica. Oi? Como assim? O que é que ele quer dizer com isso? Que se a gente adoece, se o físico está doente, é porque pode ter uma influência de aspectos emocionais. Por que Freud começa a falar sobre isso? Freud, nessa época, ele estava vivendo em Viena, na sociedade, na época chamada Sociedade Vitoriana, e nessa época a mulher não tinha espaço de se expressar, né? O homem, durante muito tempo, né, a gente até vê ainda hoje alguns pensamentos, né, alguns vestígios do patriarcado, do machismo, que o homem, ele era o único responsável, ele era responsável por tudo, né? Inclusive pela produção e manutenção dos aspectos sexuais. Por exemplo, a mulher ela não podia expressar como ela se sentia sexualmente. Ela não poderia falar sobre, por exemplo, o orgasmo. Ela não poderia se expressar. Então, se ele estivesse bem, se ele estivesse conseguindo chegar ao ápice, estava tudo certo, estava tudo tranquilo. Mas espera aí, como é que uma relação se constrói dessa maneira? Né? Então, começou-se a perceber que, muitas vezes, a mulher, ao reprimir o que ela sentia, assim, obviamente que o aspecto sexual foi um exemplo, um dos aspectos, né? Não era só. Mas a mulher, quando começava a reprimir o que ela se sentia, como ela não tinha espaço de fala, isso vinha através de uma outra forma do corpo, né? E isso vai marcando a entrada do campo psíquico, né? Do campo da psicologia, do saber da psicologia no campo da saúde, certo? E aí, no início do século XX, os avanços da medicina e a farmacologia, desenvolvimento da tuberculose, do sífilis, entre outras doenças. E aí, como que as coisas começam a acontecer, né? Os psiquiatras, eles começam a ser solicitados para auxiliar na comunicação do diagnóstico e enfrentamento dos tratamentos. Espera aí. Então, não é só o médico que é o único responsável por isso. Começou-se a perceber que os psiquiatras, eles tinham um saber que poderia facilitar a comunicação do diagnóstico, poderia facilitar no enfrentamento do tratamento, né? E isso começa a marcar mesmo a entrada do campo psíquico no campo da saúde, saber psíquico no campo da saúde, né? Porque se eu tenho um saber que pode me ajudar nisso, por que não fazer parte? E aí se começa a pensar em técnicas de abordagem psicológica que favoreçam a adesão ao tratamento e a melhora da qualidade de vida dos pacientes familiares. Espera aí, eu não posso mais apenas ter um saber que me ajuda a comunicar o diagnóstico. Eu preciso ter um saber que me ajude a fazer com que o paciente tenha uma adesão ao tratamento. Ele precisa compreender que é importante, ele precisa compreender que ele precisa, mas a gente precisa ter uma abordagem que facilite com que isso aconteça, né? Então, começou a se pensar na adesão ao tratamento,
começou a se pensar na forma de encontrar uma forma de pensar na qualidade de vida dos pacientes e dos familiares. Por que familiares? Porque a gente compreende que os familiares também influenciam no aspecto, na qualidade de vida do paciente. Porque se eu estou mal, se meu irmão está mal, se meu filho está mal, se meu esposo está mal, eu, enquanto familiar, também fico mal, porque a doença chega não é só para o paciente, ela chega para a família também. E muitas vezes a forma como a família se comporta pode ser um aspecto facilitador ou complicador da qualidade de vida do paciente. Então precisa se estender para a família também. Aliado a isso, infecções e doenças virais já não são um grande problema da saúde, né? As doenças crônicas começam a ganhar destaque. E aí o modelo biomédico começa a se mostrar inadequado frente a essas novas demandas. Começou a se perceber que esse olhar exclusivo do médico já não está mais dando conta desses novos adoecimentos que começam a surgir. E aí novos estudos buscam estabelecer inter-relações, né, entre os aspectos biológicos, psicossociais, sociais e espirituais. E começa a surgir o modelo biopsicossocial. Peraí, mas você está falando? Sim, eu preciso começar a compreender os aspectos biológicos, a genética desse paciente, porque às vezes o adoecimento, ele passa, né, ele é hereditário, ele passa de família, de geração em geração. Eu preciso compreender os aspectos biológicos, eu preciso compreender os aspectos psicossociais, qual é o contexto social que esse paciente está envolvido, né, que essa pessoa está envolvida. Eu preciso entender os aspectos sociais também, preciso compreender os aspectos espirituais. Sim, a espiritualidade, ela é considerada uma potente ferramenta de enfrentamento. Eu estou falando de religiosidade. Religiosidade é outra coisa. Espiritualidade é a nossa relação com o transcendente, aquilo que transcende, aquilo que é maior, que eu considero como divino, né? Mas religiosidade é uma necessidade que eu tenho de encontrar um espaço, né, para que eu possa praticar essa minha espiritualidade. Por exemplo, existem diversas religiões, mas eu posso ser uma pessoa espiritualizada e não me encaixar ou não me encontrar em nenhuma religião. Isso não quer dizer que eu não tenho uma relação, que eu não acredito que existe alguém, né, que é superior, algo que é superior, né, que é transcendente, que transcende. Então a espiritualidade, ela é sim uma ferramenta que ajuda. Então a gente precisa compreender. Se o paciente está trazendo, por exemplo, vou trazer um caso rapidinho. Quando eu estagiei no hospital oncológico, né, quando eu lidava com pacientes com câncer, uma coisa muito comum era atender com pacientes que eram testemunhas de Jeová, né? E não sei se vocês sabem, mas testemunho de Jeová tem toda uma questão com a doação de sangue, né? É uma coisa bem delicada na religião. E a gente precisa compreender a visão do paciente. Eu tive pacientes que eles precisavam da transfusão de sangue ou eles morreriam. E eles decidiram não fazer, porque para eles não fazia sentido fazer a transfusão de sangue. E eu, enquanto profissional, preciso respeitar. Eu não posso colocar o que eu acredito sobre o que o paciente acredita, né? Eu preciso suspender as minhas perspectivas, a forma como eu vivo, a forma como eu enxergo as coisas, a forma como eu acredito que é o certo, porque ali não vale mais o que eu acredito, é o que o paciente acredita. Então, se ele acredita que não é legal, que não é interessante, eu tenho que respeitar. Eu coloco para ele: olha, fulano, você percebe que isso e isso traz uma consequência como isso e isso? Sim, eu percebo. Tudo bem, eu estou aqui para entender, estou com você. Então, a gente precisa começar a olhar para isso também, né? Porque muitas vezes o que a gente acredita, a forma como a gente compreende, ela pode ser um fator complicador mesmo, né? Porque o paciente está ali, você pode falar 1000 vezes que você acredita que o que que o que ele fala não é o correto, você não concorda. Mas você não tem que concordar, você tem só que aceitar, certo? Para a gente já ir compreendendo também a disciplina,
A disciplina, eu trouxe aqui, né, os principais conceitos da psicologia de saúde, como é que a gente compreende nessa profissão de saúde, e eles são humanização, acolhimento, clínica ampliada, matriciamento e responsabilização compartilhada. Eu vou estar falando mais um pouquinho de cada uma. E aí, o que é a humanização, né? A humanização, ela tem 3 aspectos que são básicos, né? Que são fundamentais, que fundamentam esse tópico, esse aspecto, né, da humanização, que é a ética, a estética e a política. O que é isso? A ética, ela envolve a ação de vários sujeitos. Então, é a ação do usuário que chega ao serviço, é a ação do profissional que está no serviço e é a ação do gestor que está gerenciando o serviço. Então, a gente precisa compreender que a gente precisa ter uma postura ética. Eu acho que vocês pagaram agora na outra disciplina, a disciplina o conteúdo de ética, né? Então, você já tem uma noção do que é ética, né? Então, a gente precisa compreender que no nosso ambiente de trabalho existem coisas que precisam ser feitas e existem coisas que não podem ser feitas, né? É um exercício. É um exercício, porque muitas vezes vão existir situações que a gente não vai conseguir, que a gente vai ficar se coçando para falar, que a gente vai ficar inquieta, que a gente vai ficar incomodada, mas a gente precisa entender que o que é que esse incômodo está falando, né? Porque se essa situação está me deixando tão incomodada, talvez não seja o paciente, talvez eu é que preciso olhar para esse meu incômodo. O que é que esse incômodo está querendo falar para mim, né? A estética envolve a produção de saúde e de subjetividade. A gente precisa compreender que o ser humano, ele é um ser humano de subjetividade, né? De psiquismo, de que o emocional está ali, né? A gente não tem como pensar. Por exemplo, eu, para estar dando essa aula, passei por um percurso, não dialogo muito bem com a tecnologia, tenho dificuldades, mas já, né, estou aprendendo algumas coisas. Hoje, para conseguir dar aula, foi um percurso, foi um desafio, porque não estava conseguindo, tive que apagar tudo no meu celular, porque eu estou gravando pelo celular, porque pela câmera do computador não deu certo. Enfim, como é que eu fiquei com isso? Fiquei irritada, fiquei triste, fiquei com medo de não conseguir, enfim. Os aspectos emocionais, eles foram surgindo, né? Mas eu preciso manter o equilíbrio. Peraí, vamos pensar, né? Vamos encontrar, ao menos buscar uma forma de dar certo. Então a gente precisa entender que o ser humano é um ser humano que está aqui. O emocional está ali, né? Influenciando em tudo. E também tem uma aposta política, né? Porque envolve a reorganização do serviço. O serviço, ele existe uma proposta de organização, mas ele também precisa estar atento às demandas, ao que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento, né, que é muito específico, porque nós nunca vivemos, né, a pandemia, então muitas vezes para a gente é muito difícil pensar em como lidar, em como agir, como se reorganizar, justamente por nunca ter vivido. E como que a saúde, como que os serviços de saúde têm pensado a sua reorganização diante desse processo que é novo, né? Então a gente precisa começar a pensar nisso também. E aí a humanização, ela visa a valorização dos diversos atores envolvidos, né? Então, tem a autonomia, né? Tem a autonomia do usuário de buscar o serviço. Ele precisa compreender que muitas vezes não, é ele ele precisa ter essa noção, essa ideia de que se tem algo em desequilíbrio, se ele percebe que tem algo que não está legal, ele vá ao serviço, ou como algo para cuidar do que já existe, ou de maneira preventiva mesmo. Ele não precisa ir ao serviço só para cuidar de algo que já existe, né? A corresponsabilização é entender que ele é responsável, que o serviço de saúde, ele é responsável em proporcionar saúde, mas que ele, enquanto usuário, também tem a sua responsabilidade em produzir a sua saúde. Porque muitas vezes a gente se depara com situações que o usuário, ele deposita no serviço enquanto o único responsável em produzir a sua saúde. Mas como é que ele vive? Né? O que ele faz? Isso também influencia muito, né?
Os vínculos solidários, a gente precisa compreender que a gente precisa se vincular solidariamente mesmo. Não precisa ter um vínculo com o serviço, com os profissionais, não só... Por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que muitas vezes, dependendo de como a gente estiver, do contexto que a gente viva, muitas vezes uma carga emocional muito pesada, muito estresse nesse dia a dia, às vezes a gente acaba não se vinculando com as pessoas de forma legal, de forma saudável, de forma humana, de forma cuidadosa, de forma gentil, de forma amorosa. Aí a gente precisa entender que a gente precisa desse olhar, né? Principalmente nós que vamos ser profissionais de saúde, né? Vocês que vão ser profissionais de saúde, precisam ter esse olhar muito mais, né? Não é só aquele enfermagem por amor, né? E quando a gente chega na UBS, no hospital, tá lá a pessoa, a gente não vê nada, é mole, muitas vezes, né? Então a gente precisa começar a pensar que amor é esse que muitas vezes a gente propaga tanto. E o protagonismo, né? A gente precisa entender que o paciente, ele precisa compreender que ele é o principal personagem dessa busca de saúde. O serviço de saúde está aqui para ajudar, a família está aqui, existem todos os outros aspectos, mas é ele o responsável pela produção de sua saúde, né? Ele precisa compreender que ele é o protagonista nessa ação. O acolhimento. O que é acolhimento? Acolhimento é a forma da gente se relacionar, é a forma como a gente está com o outro, né? E eu chamo a atenção para algo, eu acho que é importante. Muitas vezes, alguns espaços de saúde colocam assim, sala de espera ou sala de acolhimento. A gente precisa compreender que acolhimento não é um espaço, né? Agora pode se relacionar com o outro, mas não é um espaço físico. Acolhimento é a forma como a gente está com o outro, né? Está muito mais relacionado com a nossa forma de existir, com a nossa forma de ser. E aí, no acolhimento, a gente precisa identificar e compreender as variadas demandas, problemas e necessidades da saúde das pessoas, né? É nesse acolhimento que a gente já percebe. É a forma como a gente recebe o outro que a gente já está percebendo essas questões. No acolhimento, a gente intervir e dar respostas concretas aos usuários. Então, no próprio acolhimento, a gente já percebe se aquela demanda que o usuário traz é específica para aquele espaço que ele foi ou não. Se não for, se for, ótimo, a gente já trata ali. Se não for, ele já precisa acionar os diferentes pontos da rede de saúde, das redes sociais comunitárias e perspectivas de cuidado integral. Então, peraí, você está trazendo... Por que eu estou falando isso? Precisa compreender que a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto técnico de enfermagem, a gente muitas vezes vai estar lá na UBS e vai chegar várias demandas que às vezes a gente não sabe como lidar, né? Mas a gente precisa entender, e aí já uma tarefinha de casa que eu coloco como sugestão mesmo, não é avaliativa, é que vocês possam começar a olhar para a rede, como que o técnico de enfermagem pode se articular com a rede. Rede de educação, rede de saúde, assistência social, conselho tutelar, e compreendendo e fazer de cada espaço desse para que ele possa também ter uma devolutiva para o paciente. Porque muitas vezes o paciente vai chegar e a gente não sabe, né? E, inclusive, a gente precisa pensar na nossa forma de não saber. Porque se a gente não sabe, a gente tem a obrigação, enquanto profissional de saúde, de ao menos dizer, olha, eu não sei, mas eu posso procurar saber e te falar, né? E não simplesmente, não sei, e deixar a pessoa falando sozinha. Não, a gente tem, essa é a nossa obrigação, porque muitas vezes é esse acolhimento que vai gerar saúde, né? Que vai construir também a saúde. A gente precisa começar a pensar também nesse conceito de clínica ampliada. Como o conceito mesmo já fala, né? É pensar a clínica para além das quatro paredes. Quando a gente pensa em clínica, a gente pensa numa visão muito fechadinha, né? Mas clínica ampliada é pensar no nosso fazer de forma que vai além, né? É uma compreensão do sujeito de forma singular. Então, a gente precisa entender que esse sujeito que está vindo, ele é único. Ele tem o seu contexto. Ele não é igual a ninguém, né? E por mais que existam outras situações parecidas, não vai ser igual, porque cada pessoa ela é única. Então, muitas vezes, a gente precisa assumir a responsabilidade pelo usuário do serviço. Sim, se eu sou de UBS X,
Eu preciso entender que eu sou responsável por todos os usuários daquela UBS. Sim, você é responsável. Se você não sabia, desculpa, está sabendo agora. Sim, você é responsável. Você precisa reconhecer os limites dos profissionais de saúde. O que é isso? Muitas vezes vão chegar algumas demandas que vocês não vão conseguir fazer, e não é porque vocês não querem, e não é porque vocês não podem. É porque vocês... não, é um limite da profissão. Muitas vezes a gente precisa encaminhar, acionar a rede e encaminhar para outros profissionais. E aí vai existir a intersetorialidade, né? É justamente essa relação com outros setores, né? É com outros profissionais. E só mais uma coisa que eu já havia esquecido. Não é porque eu estou encaminhando para outro espaço que eu vou abandonar o paciente, não, viu? Eu sou responsável pelo usuário. Podem repetir isso aí, vocês vão sonhar com isso, que eu vou dizer várias vezes. Eu sou responsável pelo usuário. Então, se eu encaminho o usuário para profissional X, é minha obrigação entrar em contato com o profissional depois. Olha, fulano, eu encaminhei tal pessoa. Queria saber um pouquinho como é que ela está, como é que está o andamento do acompanhamento. E não é por fofoca, nem para... Não, é porque... Vocês precisam ser responsáveis pelo paciente de vocês, pelos usuários de vocês. Sim, né? E esse dialogar com a profissão, com os outros saberes, é muito importante, porque também é um momento de aprendizado, né? A gente acaba sabendo um pouquinho do saber do outro. E aí, um outro aspecto é o matriciamento, né? Ele se propõe a oferecer uma retaguarda especializada, né? O que é isso? São as relações de suporte entre as equipes. Tá, eu tenho uma equipe que dá suporte a outras equipes. Muitas vezes a gente está em uma OBS que a gente precisa, que surgem demandas, surgem situações que a gente não sabe muito como gerenciar, como manejar. Então, muitas vezes... E aí, ampliar a abrangência do cuidado, né? É entender que esse cuidado ele vai além. É um saber especializado que circula entre as equipes. Então, muitas vezes, eu percebo que nesse território da UBS existe uma demanda muito grande de pessoas, de usuários que com depressão, com ideação suicida. Então, o que é que eu posso fazer? Peraí, esse saber não é meu, né? Eu não estudei, não é um saber que eu me especializei nisso. Então, eu posso acionar a rede de saúde mental, né, de cuidados, profissionais de saúde mental, para que a gente possa sentar, para que de repente essa equipe possa estar explicando a gente o que é isso, o que é a depressão, como que a gente pode estar lidando, qual é a melhor forma de manejar a situação, né? E aí o saber, ele vai circulando entre as equipes, né? A gente vai aprendendo um pouquinho com os outros profissionais. E aí o matriciamento, ele tem duas dimensões, uma técnica pedagógica e uma clínico-assistencial. A técnica pedagógica, ela tem um apoio educativo para a equipe de referência. É muito nesse sentido de explicar para a equipe, por exemplo, dentro da demanda de suicídio, o que é o suicídio, quais são os aspectos que podem ser observados, o que falar, o que não falar, quais são os sinais. É muito de trazer um apoio mesmo pedagógico, né? De ir explicando, de ir ajudando o outro a compreender o que é isso, que o universo é isso. As ações, elas podem ser realizadas de forma conjunta. Então, peraí, eu não posso só explicar a UBS, aos profissionais, o que é o suicídio. Eu posso tentar construir com eles ações naquele território, naquela comunidade, que possam promover o autocuidado, que possam promover a conscientização. Então, é pensar junto em estratégias que podem estar construindo esse cuidado. O clínico assistencial, ele vai acontecer a partir de visitas, né? Visitas às famílias, a equipe conhece e compreende a realidade do usuário. Então, vai lá o NASF, faz as visitas domiciliares, percebe uma demanda, percebe como é que o usuário está, senta depois com a equipe, né, daquela UBS, né, com os profissionais daquela UBS, relata, discute os casos, como que ele percebeu o paciente, como que ele percebeu a dinâmica da família, da casa, e aí eles vão criar um projeto terapêutico singular daquele usuário. Criar um projeto, um projeto de construção de saúde. Então, se eu tenho um usuário que ele é hipertenso,
que ele é diabético, que ele tem conflitos familiares. Então, peraí, se naquela OBS não tem uma ação voltada para isso, então vamos pensar em fazer um grupo hiperdia, trabalhando o adoecimento da hipertensão e da diabetes, né? Então, é muito nesse sentido de ir criando estratégias que possam construir a saúde do usuário. E aí a responsabilização compartilhada, né? As responsabilidades pelo cuidado dos usuários são compartilhadas tanto pela família, as responsabilidades pelo cuidado são compartilhadas tanto pela família como pelos usuários de saúde. Então, eu preciso compreender que as responsabilidades desse cuidado, ele precisa ser entendido como importante pela família, pelo usuário e pelo profissional. Então, a equipe precisa dialogar muito bem com a família, né? Precisa entender como é essa, tenta entender minimamente como que essa família se organiza, certo? Juntos podemos desenvolver projetos terapêuticos solidários. Sim, a família de repente pode trazer situações que são importantes, que podem ajudar a gente a estar pensando no cuidado com o usuário também. A troca de experiências, de informações, de orientações, né? É dessa forma que vai se dando o cuidado, né? É preciso estar junto, é preciso